como é que vocês atentaram contra o ex-presidente Donald Trump? Somente as pessoas conservadoras sobre atentado, reparou? O senhor conseguiu falar? Reparou, não. Se eu falei ou não, eu sempre, aos contatos que tive com o chefe de Estado, eu não levo a conhecimento de ninguém. Mas os atentados são contra as pessoas de bem e conservadores. E qual a repercussão política o senhor acha que vai ter? Olha, ele foi salvo, me entender? Como eu fui, né? Os médicos dizem que foi um milagre. Eu tenho sobrevivido em 2018, tem de vista a gravidade dos ferimentos, e ele foi salvo por questão de poucos centímetros. Isso, para entender, é o que vem de cima. Uma foto com o senhor presidente da família, por favor. Bom dia, senhoras e senhores. Hoje é 15 de julho de 2024, são 8 horas da manhã. Como era previsível, a Polícia Federal Americana, o FBI, vê farsa de Donald Trump. A Polícia Federal Norte-Americana pode pôr água no chope da extrema-direita, de lá e daqui. Explodem indícios de que houve uma armação. O bolsonarismo e o trumpismo estão contando com o ovo que a galinha ainda não botou. A comparação que fazem entre o evento da última sexta-feira e o que atingiu Bolsonaro em 2018 é apressado e voluntarioso, ou seja, quer porque quer que fatos desiguais sejam igualados. Em primeiro lugar, Bolsonaro foi esfaqueado a um mês do primeiro turno e Trump sofreu suposto ataque há quase 4 meses da eleição americana. Em segundo lugar, ao contrário de Adélio Bispo, o agressor de Trump é ligado à mesma extrema-direita que ele, enquanto que o agressor de Bolsonaro tinha filiação ao PSOL. A teatralização desse episódio despertou suspeitas do FBI. O Bolsonaro foi mesmo ferido de morte. Lumila Aijar, a médica que não quis ser ministra da Saúde de Bolsonaro por rejeitá-lo, confirmou ao humorista apresentador Antônio Tabet que ajudou a operar Bolsonaro e ele tinha mesmo ferimento de faca. Já Donald Trump não tem nada, a bala nem deformará a sua orelha. O ferimento superficial pode ter sido forjado com uma leve punção. Trump está encrencado com a lei americana e poderia até, em tese, ser preso pelos problemas que já tem. O atentado não o livra dessa prisão e uma farsa descoberta por uma perícia bem feita no episódio de sexta-feira pode agravar e acelerar essa prisão. Somente pessoas conservadoras sofrem atentados, diz Bolsonaro em vídeos sobre atentado a Trump. Ele deve ter esquecido de muitos, né? De Lenin, de Martin Luther King, de Che Guevara, de Fidel Castro, que é o homem que mais sofreu atentados na história, mas, na verdade, ele se esqueceu principalmente de Marielle, morta por um vizinho dele em um episódio que até hoje leva as suas digitais. A desinformação dispara nas redes após o atentado contra Donald Trump. Na tarde de sábado, o ex-presidente norte-americano, durante o comício de apoiadores na Pensilvânia, fazia o ato enquanto nos grupos públicos de WhatsApp as menções a ele aumentaram quase 10 vezes no mesmo dia. Logo após os tiros com sangue no rosto, o Trump fez uma cena histórica aí para a posteridade, querendo insuflar os seus admiradores, mas o fato é o seguinte: em sua conta oficial no Twitter, o deputado federal Gustavo Gayer escreveu: "A esquerda é e sempre foi assassina". Além disso, gravou um vídeo que repercutiu no WhatsApp, mostrando uma foto e afirmando que o atirador seria uma pessoa que foi identificada no X como Mark Violets, descrito como esquerdista e antifa. Ele se deu mal porque o nome do autor dos disparos veio logo à tona, demonstrando que ele não tem nada com a esquerda e muito pelo contrário, é ligado ao Donald Trump. E isso aumentou as suspeitas do FBI.
O Nunes, por exemplo, fez uma fala sobre atentado dizendo que aquilo sim é um verdadeiro ataque à democracia, como se destruir as sedes dos três poderes não fosse um ataque à democracia. Apoiadores de Bolsonaro fizeram inclusive um ato em São Paulo que mostrou que ninguém está nem aí com esse episódio e tem muita gente que não está acreditando. Esse tipo de estratégia já está furado. E o Trump saindo com a orelha, que você olha para a foto do Trump, eu não sei se vai dar para ver nessa foto aqui, vamos ver. Essa foto aqui, eu não sei se vai dar para ver, não dá para ver aqui. Mas a foto da orelha do Trump no pós-atentado mostra basicamente que o ferimento não foi grave. Dá para ver que a orelha está perfeita, né? A orelha dele está perfeita, ela não parece ter um pedaço arrancado. Ela deve ter sofrido um arranhão que gerou um pouquinho de sangue no rosto. Só que sangue é sangue, né? Sempre impressiona. Mas parece ter sofrido um arranhãozinho. Não é? Isso já não é nem mais sorte, isso é ganhar na loteria 10 vezes, né? Se o atirador atirou em direção a ele e errou por tão pouco, a ponto de nem machucar direito a orelha dele, realmente o Trump é a pessoa mais sortuda do planeta. Mas o fato é que no momento que ele cai no chão, fazer uma punçãozinha na orelha dele, que ninguém vai poder dizer o que era mais do que possível, e tudo isso ele já levanta gritando em nome da democracia, tal, tudo parecendo muito orquestrado. O Bolsonaro, inclusive, já está tentando vincular o ato do Trump à facada que ele recebeu em 2018, apressadamente, sem ter qualquer informação sobre o caso. Enquanto isso, o chanceler Celso Amorim, ele diz algumas coisas bastante interessantes aqui, que vale a pena. O ex-chanceler, hoje assessor internacional de Lula, disse: é prematuro afirmar que o atentado vai dar impulso eleitoral para o Trump, e fala que a desconfiança está explodindo no mundo, não é? Ele diz: é difícil nesse momento avaliar o efeito que esse atentado vai ter. Não conhecemos as circunstâncias todas. Não se sabe direito nem quem vai ser o candidato democrata. Ele viaja para os Estados Unidos e, segundo ele, não é possível dizer por enquanto que o Trump terá um impulso eleitoral pós-atentado, como muitos analistas estão prevendo. Obviamente, os partidários de Trump vão tentar tirar proveito daquela foto dele ensanguentado. Amorim diz que nos Estados Unidos há um complicador adicional, que é o fato de a eleição não ser definida pelo voto direto, mas sim no colégio eleitoral. Nenhuma pesquisa garante nada em nenhuma eleição. O governo brasileiro não esconde a torcida pela vitória do Biden. Claro que temos identificação maior com o Biden, mas o fato é o seguinte: a possibilidade de o Trump lucrar com isso é muito diferente do que aconteceria no Brasil. Os americanos, eles têm, pessoal, os norte-americanos, eles têm uma experiência muito grande com assassinatos de presidentes, né? Foram vários atentados e nunca houve algo similar àquela teatralização vulgar. Há um cheiro insuportável de fraude. Eu, sinceramente, desde o primeiro momento que o Bolsonaro foi atingido, eu nunca ousei sair dizendo no minuto seguinte que foi uma farsa, porque eu precisaria de ver, apurar, analisar, é difícil dizer. E, de fato, ele foi para o hospital, tem gente que testemunha. Eu não descarto tese nenhuma, tem muita gente que fala que não houve a facada. Em se tratando de bolsonarismo, eu não descarto nada, mas também não endosso completamente nada, porque você tem esse caso dessa médica aí, realmente a doutora Ludmila, uma médica conceituada, ela nem quis, ela odiava o Bolsonaro, mas ela ajudou a operá-lo. Ela diz isso na entrevista ao Antônio Tabet, e diz que não, que realmente houve uma facada tal,
o ferimento era mais grave, inclusive, do que se pensava. Mas aqui o Reinaldo Azevedo ele também diz o seguinte, ele diz a mesma coisa. Quando o Bolsonaro foi esfaqueado, foi a véspera do segundo turno, né? Poucas semanas antes do primeiro turno, na verdade. E naquela época o Lula tinha 39%, o Bolsonaro tinha 19%. Dificilmente ele alcançaria o Lula. Por isso tiraram o Lula da eleição, para ele vencer, né? Então, realmente é um caso muito diferente. Até no Estadão aqui, ataque a Trump tem cenário diferente do de Bolsonaro e é cedo para conclusões sobre a eleição. Atentado do Brasil ocorreu mais perto da eleição e travou desconstrução de um candidato em crescimento e que repentinamente passou a ser conhecido por eleitorado ainda difuso ou indeciso. Então, realmente, as coisas são muito diferentes aqui no Brasil e eles estão contando com o ovo dentro da galinha, para ser mais educado. A expressão é outra, mas eu vou usar essa. E o suspeito de atirar contra Trump em comício agiu sozinho, diz o FBI. Autoridades já confirmaram que o automóvel que Thomas Crooks continha explosivos. Os investigadores também informaram que não há qualquer indicativo de que o agressor em questão tenha distúrbios mentais e confirmou que ele usou um fuzil AR-15 semiautomático comprado ilegalmente. É muito difícil errar um tiro desse com um rifle desse e ainda sair tão perto da orelha, não do Trump. Ele foi rejeitado no clube de tiro e vítima de bullying na escola. O que se sabe sobre Thomas Matthew Crooks é que ele tem um perfil de tantos outros assassinos que saem fazendo chacinas em escola. E isso não tem nada a ver com o Donald Trump, tem a ver com uma pessoa desajustada ou com uma farsa. De qualquer forma, você vê esse jornal, o Philadelphia Inquirer, né, na verdade, ele traz uma matéria muito importante que eu vou traduzir aqui um trecho para você ver. FBI investiga motivos e antecedentes de Thomas Matthew Crooks, o atirador do oeste da Pensilvânia por trás da tentativa de assassinato. Antigos colegas de classe descrevem o Crooks como politicamente conservador e um solitário. As autoridades acreditam que o rifle estilo AR-15 que ele usava pertencia ao seu pai. Se você vê, eu acho que aqui talvez dê para ver. Vamos ver aqui. Olha, você vê que aqui a orelha do Trump nem parece ter tido um prejuízo maior. Foi de raspão, e um ferimento como esse, tão superficial, ele pode muito bem ser desfeito. Bom, vamos em frente aqui. O atirador que disparou contra o Trump agiu sozinho, isso nós já temos. E aí vamos para o Brasil. 1 em cada 3 pessoas em situação de rua no Brasil vive em São Paulo. E isso o Brasil inteiro está de olho nessa eleição em São Paulo, porque é uma disputa pessoal entre Lula e Bolsonaro. Mas o fato é que esse governo Nunes, que está asfaltando rua, construindo condomínios e mais condomínios, dando permissão para a construção desvairada de condomínios de luxo em São Paulo, né? Muita especulação imobiliária, ele mantém a cidade repleta de moradores de rua. A quantidade de moradores de rua em São Paulo é uma coisa absurda, e pessoas que vivem numa situação extremamente dolorosa. O Lula recebe amanhã o presidente da Itália, que visita o Brasil. Bolsonaro não fala nem sobre tortura, sobre o caso das joias, simplesmente pelo seguinte: nessa entrevista que você viu no começo do vídeo, ele se recusou a falar.
Ele não fala nem sobre tortura, até porque ele não tem o que dizer, não é? E uma pesquisa que o Jornal Globo faz periodicamente, a pesquisa Pulso, mostra que interrupção de gravidez, adoção de crianças por homossexuais e descriminalização do porte de substâncias proibidas é algo que os brasileiros não toleram. O brasileiro aparece nessa pesquisa como um povo fortemente conservador, e isso é muito preocupante. Marcos Duval, o tal senador que diz que era da SWAT, ele ataca Alexandre de Moraes, chama o Alexandre de Moraes de capataz, e ele está investigado pelo STF. Está brincando com a sorte esse sujeito. Membro da Comissão de Mortos espera relação harmônica com militares. Natália Bonavides diz que Forças Armadas têm interesse institucional a fatos do passado. Tem o comandante Tomás Paiva, que parece estar disposto a passar esse passado a limpo, e com o apoio dos militares vai ficar mais fácil fazer o trabalho. Desinformação dispara nas redes após atentado contra Donald Trump. Enquanto informações oficiais são apuradas, falsas narrativas e teorias de conspiração prevalecem nas redes, e realmente a gente precisa ter muito cuidado para cravar fatos, né? O que eu estou dizendo aqui eu estou relatando rumos que a coisa está tomando. O FBI está claramente suspeitando de uma farsa nesse episódio, mas é só isso. Senhoras e senhores, eu agradeço a atenção e deixo o meu abraço para todo mundo.